Fazendo as honras da casa, eu gostaria de chamar aqui à frente o nosso jovem pregador desta manhã, nosso irmão, pastor Igor Costa, nosso amigo daqui, né? Eu estava conversando lá esses dias com ele, eu disse assim, como passou rápido esse tempo, né? A gente é muito privilegiado em ter a bênção. Ele está trabalhando nas escolas aqui de Criciúma e de Tubarão, né? Nas escolas, não, no colégio. A Kelly já me corrigiu, é o colégio, né? Porque tem 2º grau, então estou aprendendo ainda. Pastor Igor, fique à vontade, a casa é sua, que Deus possa te usar nessa manhã. Muito obrigado, Cássio. Bom dia, igreja. Um feliz sábado a todos. Olha para a pessoa do seu lado e deseja um feliz sábado para ela, dá um sorriso. Como o Cássio já falou, meu nome é Igor, eu sou natural de Uruçanga, mas eu posso dizer que eu sou um filho dessa igreja. Em 2012, eu e a minha família, a gente se batizou aqui. O que eu me recordo é que estava bem frio, a água estava morninha, mas na hora que saía da água eu sentia muito frio, eu estava tremendo muito. Mas é uma bênção estar aqui novamente, essa é a 2ª vez que eu estou pregando aqui, a primeira vez foi em 2016, foi um convite meio que sem opção de dizer não, do meu amigo Rogério, mas eu agradeço por isso. A gente estava conversando lá fora, eu estava comentando com ele sobre isso, e é que nem empurrãozinho, né? Quando a gente engata a primeira marcha do carro e depois ele vai andando. Não foi um sermão muito bem pregado, eu acredito, porque eu estudei tanto, mas na hora, no nervosismo, eu acabei lendo o sermão todo, mas eu espero que tenha tocado o coração de alguém. A mensagem que eu tenho para compartilhar com vocês hoje está em Lucas, no capítulo 19. Se você está com a sua Bíblia aí, você pode abrir para acompanhar. Antes de a gente ler, vamos fazer mais uma breve oração. Pai querido, Pai amado, nós te damos graças, Pai, por mais um sábado, por mais uma oportunidade de estarmos aqui na Tua Santa Casa, no Teu Santo Templo, Pai. Que nós sejamos igreja nesse momento e que essa mensagem especial seja inspirada pelo Teu Santo Espírito e que o Senhor possa abrir o nosso coração e a nossa mente para o Teu entendimento. Que não seja eu falando aqui, mas o Senhor, Pai. Que o Senhor capacite esse pobre pecador. Nós te pedimos tudo isso e agradecemos por Jesus. Amém. Antes de a gente ler esse texto, eu não sei se você já parou para pensar, mas em alguns lugares do mundo, principalmente em cidades costeiras, em cidade à beira do mar, muitas das casas elas são coloridas. E alguns dias atrás eu estava vendo um vídeo no YouTube, eu gosto muito de fotografia, e um desses fotógrafos ele estava explicando o porquê de tantas casas serem coloridas. Essa é a Costa Amalfitana que fica na Itália. E há diversos motivos para as casas terem diversas cores na costa. Por exemplo, quando a gente vai para a Noruega, as casas elas eram pintadas de vermelho, porque vermelho era a cor mais barata que eles conseguiam naquela região. As pessoas mais ricas e mais abastadas daquela época, elas pintavam as casas ou de amarelo ou branco, que eram cores um pouquinho mais caras. Quando a gente vai para St. John's, no Canadá, ela também é uma cidade costeira e ela também tem casas muito coloridas. E como uma cidade pesqueira, geralmente as casas elas eram pintadas da mesma cor do barco dos pescadores, porque a tinta que sobrava dos barcos, eles pintavam as casas. Mas quando a gente vai, por exemplo, para a Groenlândia, que fica lá no norte do mundo, perto do Canadá, os mercados, as lojas, eles eram pintados de vermelho, os hospitais eram pintados de amarelo, as estações de polícia de preto, e as bancadas, as casas de pescadores eram pintadas de azul. Quando a gente vai para a Islândia, a gente vê que as casas também lá em grande parte são coloridas,
mas lá tem um motivo muito especial. É porque lá, geralmente, antigamente, as ruas não tinham número nas casas. Então, eles pintavam de cores diferentes para a pessoa poder achar o que ela estava pesquisando. Eu moro em tal rua, na casa amarela. Só que quando a gente vê tudo isso, geralmente ele fala que o principal motivo das casas de cidade costeira serem coloridas era para que os pescadores pudessem achar o caminho de volta para casa. Em meia tempestade, em meia nevoeiro, as casas coloridas faziam com que os pescadores pudessem enxergar a casa deles à distância e eles soubessem exatamente o caminho para voltar para casa. Isso é um meio de comunicação não verbal. A cor da casa fazia com que o pescador identificasse a sua residência e pudesse voltar para lá. E quando a gente entende comunicação, a gente percebe que sempre a culpa, quando uma pessoa não entende uma mensagem direito, a culpa nunca é do receptor, da pessoa que está recebendo essa mensagem, mas é sempre do emissor, da pessoa que está transmitindo essa mensagem. E durante essa semana, a gente está tendo uma semana de oração jovem, a gente está estudando da mensagem para o dia de hoje. Nós estudamos sobre diversos temas, sobre a Bíblia em si, nós estudamos sobre quem Jesus era, sobre as 3 mensagens angélicas, a gente se baseou bastante no Apocalipse. E é muito interessante a gente saber sobre esses temas. Mas mais interessante e mais importante ainda é a gente saber como a gente pode transmitir isso para as outras pessoas. E é isso que a gente vai estudar um pouquinho hoje. Vamos ler o texto agora. Lucas no capítulo 19, a partir do verso 1. Diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus. Mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. E ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que o viram isto murmuravam, dizendo que se ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Quando a gente pensa que a gente precisa ter um método para compartilhar a mensagem com as pessoas lá fora, quem melhor com quem a gente se inspirar do que o próprio Cristo, do que o próprio mestre dos evangelhos? E Ellen White, no livro A Ciência do Bom Viver, página 92, ela diz assim: unicamente os métodos de Cristo trarão um verdadeiro êxito no aproximar-se do povo. O Salvador misturava-se com os homens, como uma pessoa que lhes desejava o bem. Manifestava simpatia por eles, ministrava-lhes as necessidades e granjeava-lhes a confiança. Ordenava então: segue-me. Ellen White fala sobre o método de Cristo. Mas quando a gente vai para um outro livro, Morris Vanden, no livro Como Jesus Tratava as Pessoas, ele diz o seguinte: as pessoas comuns ouviam alegremente, mas os sacerdotes e governantes, embora crescem e tremessem, no fim o rejeitaram. Ele saudou os pecadores, os ladrões e as prostitutas. Ele tratava os grupos minoritários de seus dias com dignidade. Ele tinha compaixão dos temerosos, angustiados e tristes. E, no entanto, condenava o orgulho e a autossuficiência. Jesus, ele foi uma pessoa tão extraordinária que crianças, adolescentes chegavam em Jesus, chegavam perto dele sem medo. Mas, ao mesmo tempo, aquelas pessoas que eram cheias de si, que achavam que sabiam de tudo, tremiam quando Jesus chegava perto. As crianças se aproximavam dele sem medo, mas os grandes impérios e o reino das trevas estremeceram e foram derrotados quando Jesus veio para essa terra. Quando a gente vai aqui na história, para a gente entender um pouquinho o contexto, a gente não vai estudar a fundo sobre a história. Isso aqui é só para a gente ter uma base, a gente vai dar uma volta na Bíblia. Mas Zaqueu, ele era um publicano. Quem que eram os publicanos? Os publicanos, eles eram as pessoas daquela época que coletavam impostos. Coletavam impostos para o Império Romano. Jerusalém, o povo de Israel, naquela época, ele era dominado e oprimido pelo Império Romano. Então, todos esses publicanos, eles eram judeus também. Só que eles eram considerados traidores do próprio povo, porque eles trabalhavam para o Império Romano, oprimindo os próprios judeus. Então, Zaqueu, além de ele ser um publicano, ele era o chefe dos publicanos. Ele era o mais rejeitado da sociedade.
Então é por isso que quando a gente lê o texto, a gente vê as pessoas olhando para Jesus e falando assim, nossa, mas você vai comer com um pecador, com essa pessoa que oprime a gente, por que você está fazendo isso? Mas hoje eu quero compartilhar 5 coisas com vocês que Jesus fazia e que a gente pode trazer para aplicar nos nossos dias de hoje. Porque os métodos de Cristo, apesar de serem muito simples, eles são muito profundos. E apesar de Jesus ter usado isso no primeiro século, são métodos que funcionam ainda nos dias de hoje. A primeira coisa é que Jesus ele era um abençoador. Jesus ele abençoava as pessoas. Quando a gente vai lá em Gênesis, no início da história da humanidade, no capítulo 12, versos 1 a 3, diz assim, ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão foi chamado para ser o quê? Para ser uma bênção para as pessoas daquela época. E Jesus ele era um abençoador. Ele chegava nas pessoas atendendo primeiramente as necessidades físicas, mentais e espirituais de cada pessoa. Só que quando a gente vê aqui na história de Zaqueu, a gente vê que Zaqueu ele não tinha uma deformidade física. Ele não era cego, ele não era aleijado, ele não tinha lepra. Mas Jesus ele vem para curar Zaqueu também. Não de uma ferida física, mas de uma ferida espiritual. E eu não sei se você já parou para pensar, mas o pecado, todos os pecados que a gente comete, é sempre voltado para dentro, para o próprio eu. Todo tipo de pecado que a gente comete é voltado para o egoísmo. Porque todo pecado que a gente comete é pensado somente em nós. Mas quando a gente tem que ser um abençoador, a gente para de se importar tanto com a gente e nós começamos a olhar as pessoas de fora. A gente deixa o eu de lado e a gente pensa mais no próximo. E Jesus era assim. Ele se preocupava tanto com o próximo que muitas vezes ele não dormia direito, ele tinha pouco tempo para dormir. Só que quando a gente abençoa as pessoas, perguntas são levantadas. Quem é esse homem que está fazendo isso? Por que ele está me abençoando? Da onde que ele é? O que ele faz? Em 2018, eu fui fazer uma missão no Uruguai. E no Uruguai, não sei se vocês sabem, mas o proselitismo ele é proibido lá. Ou seja, você não pode pregar abertamente da Bíblia para as pessoas, porque você pode até mesmo ser preso por conta disso. Então estava eu e mais um grupo de missionários ali no Uruguai, e a gente tinha um desafio de levar a mensagem para as pessoas sem abrir a Bíblia. E como que a gente faz isso? Como que a gente faz isso? O nosso método era muito simples, abençoando as pessoas. A gente pintou muro de cemitério, a gente pintou praças, a gente estava ali junto com as pessoas, cantando, brincando com crianças, e as pessoas se interessavam e notavam alguma coisa diferente. Poxa, mas por que vocês estão fazendo isso? Qual a motivação de vocês? Da onde vocês vêm? E aí a gente tinha uma abertura para falar com eles sobre a Bíblia. Esse era o primeiro passo de Cristo. Ele era um abençoador. Ele abençoava as pessoas. O segundo passo, Jesus, ele comia com as pessoas. E aqui eu quero mostrar para vocês que isso é algo muito, muito, muito importante no processo de discipulado e de conversão de uma pessoa. Em Lucas capítulo 15, verso 2 diz assim, os fariseus e os escribas murmuravam dizendo, este, no caso de Jesus, recebe pecadores e come com eles. A gente percebe só olhando para essa frase, para esse versículo, que eles não estavam dizendo que Jesus comeu com os pecadores e ficou com os pecadores uma vez, mas que ele fazia isso constantemente. Jesus ele fazia isso constantemente com os pecadores. E por que que Jesus comia tanto com os pecadores? Por quê? Se a gente vê na história de Cristo, o primeiro milagre que ele faz, o início basicamente do ministério dele, numa festa de casamento, ele estava comendo. A última coisa que Jesus faz aqui na terra também, ele estava o quê? Comendo. Lá no início de Atos, no capítulo 1, Jesus estava ceando com os discípulos antes de ele ascender o céu depois de 40 dias. Jesus ele começa o ministério comendo e ele termina o ministério comendo. E muitas vezes a gente acaba pulando essa parte. Só que nessa ocasião, na história de Zaqueu aqui em específico, a Bíblia não diz que Jesus ia comer com Zaqueu. Diz que ele ia ficar hospedado na casa de Zaqueu.
Mas o costume daquela época, não tinham tantos restaurantes, às vezes tinha uma estalagem, uma hospedaria naquela época, mas não existiam restaurantes. Então, quando a gente convida alguém para nossa casa, às vezes a gente fala assim, não, a gente vai sair para comer alguma coisa, mas naquela época não tinha isso. Então, quando Jesus fala, eu vou ficar na tua casa, Zaqueu, ele diz assim, eu vou ficar na sua casa, eu vou comer com você, vou tomar café da manhã com você, eu vou almoçar com você, eu vou jantar com você. Jesus, ele ia comer com Zaqueu também. E no Evangelho de Lucas, as pessoas dizem que a cada página que a gente vira, ou a gente encontra Jesus voltando de comer com alguém, ou a gente encontra Jesus comendo com alguém, ou a gente encontra Jesus indo comer com alguém. E é muito interessante isso, porque isso fazia parte da vida de Jesus, ele comia com todo mundo, praticamente todas as suas refeições ele estava junto, seja com seus discípulos ou seja com pessoas que estavam ao seu redor também. Só que por que Jesus fazia isso com as pessoas? Jesus ele comia e bebia com os pecadores para se misturar com eles, porque ao redor da mesa existe graça. Existe até um termo que se chama comensalidade, que significa literalmente você sentar na mesa e conversar com as pessoas. Jesus ele fazia isso porque ao redor da mesa existe igualdade. Se a gente é uma pessoa superior, se considera superior a alguém, no momento em que a gente está junto com ela na mesa, a gente se considera igual. Alguns dias atrás eu estava escutando um podcast do pastor Alex Palmeira, e ele fala que muito mais, que lá na região onde ele vive, as pessoas resolvem fazer marmitas e levar para os moradores de rua. Mas ele fala que muito mais de você preparar uma janta, uma marmita para levar com os moradores, é você sentar e comer junto com eles. Porque ali você ouve histórias. Ele vê a história de um homem que morava na rua, mas ele falava 5 idiomas, e por diversas situações da vida ele estava vivendo na rua. Jesus ele comia com as pessoas para se relacionar, para criar um laço mais íntimo. E se Jesus fazia isso, por que a gente não faz hoje também? Por que a gente não senta para comer com as pessoas? Esse é o segundo ponto. Jesus ele comia com as pessoas. O terceiro ponto, Jesus ele ouvia as pessoas. Você já ouviu falar no crente vendedor de carro? Já ouviu falar no crente vendedor de carro? No cristão vendedor de carro? Quando você vai numa loja muito chique ou numa concessionária, o vendedor chega para você e pergunta, nossa, você quer um cafezinho? Você quer um lanchinho? Quer um suquinho? Tem aqui, pode comer, fica à vontade. Mas quando você fala que você está lá só para olhar, todo o tratamento muda. Agora você é mais um qualquer, agora ele vai fazer as coisas dele, porque ele sabe que você está ali só para olhar, que você não quer comprar um carro. E as pessoas percebem quando a gente busca entrar na vida delas só para trazer elas para a igreja. Elas sabem, as pessoas sabem qual que é a nossa real intenção. Elas sabem quando a gente busca atender às nossas próprias necessidades. Porque quando a gente busca trazer uma pessoa para cá sem alcançar o coração dela, sabe o que a gente está fazendo? A gente está buscando a nossa vontade, está buscando fazer o que nós achamos que é melhor para a vida da pessoa. E é interessante que na Bíblia a gente encontra que mais ou menos 180 perguntas foram feitas durante o ministério de Cristo para Jesus. Só que sabe quantas dessas 180 perguntas Jesus respondeu? 6. De 180 perguntas, Jesus respondeu apenas 6. E, em contrapartida, ele devolveu 380 perguntas. Jesus, ele ouvia as pessoas, porque ele sabia que ouvir as pessoas era a maneira que você tinha e que você ainda tem hoje de ganhar elas. Jesus, ele não falava, ele ouvia. E aqui na história de Zaqueu também, eu tenho certeza, a Bíblia não conta em detalhes o que aconteceu na casa de Zaqueu, mas eu tenho certeza que Jesus foi para a casa de Zaqueu não para ficar falando, mas para ficar ouvindo. Eu tenho certeza que Jesus não chegou para Zaqueu e falou assim, Zaqueu, vem aqui, ó. Eu vou te dar um estudo bíblico agora de todas as crenças e doutrinas do judaísmo para tu se converter de verdade. Não. Ele simplesmente ia ouvir Zaqueu. Então nós precisamos ouvir as pessoas hoje também. O problema é que muitas vezes nós buscamos também ouvir, mas se a gente fala demais, a gente busca responder perguntas que nem estão sendo feitas. A gente busca falar de coisas para as pessoas que no momento elas não estão interessadas em saber. Por quê? Porque a gente pensa no que nós queremos e no que nós achamos que é melhor para as outras pessoas. Entenda, muito importante isso. Não são as pessoas da comunidade que devem conhecer o nome da igreja, mas é a igreja que deve conhecer o nome das pessoas da comunidade. Você se relaciona com as pessoas do seu bairro? Quais são os 3 ou 4 lugares que as pessoas do seu bairro mais frequentam? Quais são as pessoas que são mais influentes no bairro?
Por que elas são influentes? Você sabe? Elas trabalham com o quê? Elas vivem com o quê? Por que as pessoas gostam tanto dessas pessoas? Você é envolvido com o seu bairro? Como é que as pessoas vão te conhecer, vão ver Cristo em você se você não se envolve e não está onde as pessoas estão? Isso não faz sentido. A grande comissão envolve o id. Ide e fazer discípulos. E não o vinde. É nós que devemos ir até as pessoas e não esperar que as pessoas elas venham até nós. Sabe, quando a gente faz propaganda para eventos de igreja, para as pessoas virem até aqui, a gente está colocando responsabilidade nas pessoas, para que elas venham até aqui, enquanto Cristo dá a responsabilidade de nós irmos e buscarmos as pessoas. Então, por que nós não estamos nos envolvendo com as pessoas ao nosso redor? Por que você não se envolve com as pessoas da comunidade? É muito fácil a gente viver no meio adventista, viver no meio das pessoas aqui da igreja. Só que é extremamente difícil você conviver com pessoas de fora, porque elas têm crenças diferentes, têm comportamentos diferentes, têm costumes e tradições diferentes da gente. Esse é o terceiro ponto. Jesus, ele ouvia as pessoas. O quarto ponto, Jesus dizia, vem e segue-me. Em João capítulo 1, versos 35 ao 39, diz assim, no dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que o seguiam, disse-lhes, que buscais? Disseram-lhe, Rabi, onde assistes? Respondeu-lhes, vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Esse episódio acontece um pouquinho depois do batismo de Jesus, e quando João Batista anuncia que esse é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. E 2 dos discípulos, dos seguidores de João Batista, resolvem seguir a Jesus também. E eles perguntam, mas onde você está ficando? E olha só que coisa estranha, porque Jesus ele não tinha contato com esses discípulos de João Batista, talvez era a primeira vez que Jesus estava vendo eles. Imagina alguém chegar para você, 2 pessoas te perseguindo assim na rua e pergunta assim, onde você mora? Com que você trabalha? Não é meio estranho? Mas sabe por que as pessoas fizeram essa pergunta? Sabe por que eles fizeram essa pergunta? Porque Jesus já tinha feito todos os passos citados anteriormente. Ele já tinha ouvido as pessoas, ele já tinha abençoado, ele já tinha comido com as pessoas. E as pessoas notavam alguma coisa de diferente em Jesus, e elas queriam saber o que era. E por que elas perguntam onde Jesus estava ficando? Porque elas queriam conviver com Jesus, elas queriam passar o dia com ele. Porque naquela época os rabis, os mestres da lei, os discípulos, eles conviviam com o mestre, eles viviam constantemente com o mestre, e aquelas pessoas estavam querendo também se tornar seguidores de Jesus. E eles perguntam, Rabi, onde você está ficando? Onde você está morando? A gente quer passar o dia com você. Então Jesus dizia, vamos lá, vamos ver, vem aqui, me segue. As pessoas seguiam a Jesus. Se eu tenho o amor de Cristo no meu coração, isso me compele, antes de chamar uma pessoa para vir para a igreja, a chamar uma pessoa para vir para a minha casa. Sabe por quê? Porque é muito fácil a gente chamar uma pessoa para vir aqui na igreja. Por aqui, esse esquema de culto é todo mundo sentado, olhando para frente, olhando para o pregador aqui. Agora chama uma pessoa para passar um final de semana com você, chama uma pessoa para sair, chama uma pessoa para passear, para jantar fora. Você precisa manter um relacionamento. Agora não é só todo mundo aqui olhando para o pregador aqui na frente. Agora é você tendo que conversar com pessoa com assuntos que talvez não te interessem. Você ouvir a pessoa, você ouvir a história da pessoa. A pergunta que Jesus mais fazia era, qual a sua história? Jesus gostava de ouvir a história das pessoas. Ele gostava de conhecer. E a gente vê que aqui no caso de Zaqueu, Jesus, ele não precisou comer com Zaqueu, ele não precisou ouvir Zaqueu, ele simplesmente falou assim, Zaqueu, desce aqui da árvore, eu vou ficar hoje com você na sua casa. E Zaqueu, ele se converteu. Mas nem todas as conversões vão ser tão fáceis assim. Jesus dizia, vem e segue-me. E o que a gente está fazendo hoje? Quem são as pessoas que a gente está trazendo hoje para conhecer da nossa vida? Uma das orações mais perigosas que a gente pode fazer e que a gente pode ter certeza absoluta que Deus vai fazer para a gente é, Deus, me envia uma pessoa para eu discipular. Ah, meu filho, pode ter certeza que Deus ele vai atender esse teu pedido. E é uma das coisas mais difíceis, sabe por quê? Porque uma coisa é você falar alguma coisa, você falar que vive.
outra coisa é você realmente viver. E quando você chama uma pessoa para perto de você, ela começa a ver a real maneira que você vive. E é por isso que eu acho que é difícil para todo pregador pregar perto da família. Eu não me sinto confortável pregando perto dos meus pais, porque eles sabem exatamente a pessoa que eu sou. Mas todos nós somos pecadores. E a gente precisa começar a viver exatamente o que a gente prega. E o quinto e último passo de Jesus para alcançar as pessoas, ele refletia na palavra. Quando a gente vai para Marcos, no capítulo 1, verso 35, tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Esse é apenas um dos muitos versículos que fala da vida de oração que Jesus tinha. Jesus, ele era o próprio Deus, mas ele tinha um contato constante com o Pai, porque ele sabia que o ministério dele, por mais que ele fosse divino, não seria tão efetivo se ele não tivesse contato com o Pai. E eu não vou falar para você que se você pular essa parte, os seus métodos vão ser ineficazes. Muito pelo contrário, você está fazendo alguma coisa para Deus, se você não tiver contato com Ele, você ainda assim vai suceder. Só que Ellen White continua dizendo, no livro Ciência do Bom Viver, não pode haver limite à utilidade de uma pessoa que, pondo de parte o eu, oferece margem à operação do Espírito Santo em seu coração e vive uma vida inteiramente consagrada a Deus. Se você não tiver Deus, ainda assim você vai conseguir alcançar pessoas. Mas se você tiver Deus, se você tiver o Espírito Santo no seu coração, não há limite do que você pode fazer. Jesus, ele tomava esses 5 passos. Mas o principal deles, com certeza, era esse último. Jesus, ele estava em constante oração e conversa com o Pai. Na história de Zaqueu, a gente não encontra falando que Jesus orou. Mas a gente sabe que toda madrugada, todo dia, um pouquinho antes do horário de ele acordar, ele levantava e orava. Antes de dormir, ele estava lá orando também. Durante o dia, algumas vezes, Jesus também estava lá orando. Jesus, ele era uma pessoa de oração. E a gente precisa ter isso nas nossas vidas. Os nossos esforços nunca vão ser tão eficazes se a gente não tiver Jesus no nosso coração. Mas eu quero que vocês prestem atenção numa coisa. Se vocês pegarem os 4 evangelhos para lerem, vocês vão ver que a maior parte do ministério de Jesus não aconteceu no templo. A maior parte do ministério de Jesus não aconteceu na igreja. E por que muitas vezes a gente só vive como um cristão aqui dentro? Já pararam para pensar nisso? Jesus, ele vivia o que ele pregava em todos os momentos, no momento que ele acordava, no momento que ele comia com as pessoas, no momento que ele se relacionava. A gente não pode ficar só aqui dentro. Para a gente alcançar o coração das pessoas, a gente precisa começar a viver lá fora. Então abençoem, atendam às necessidades das pessoas lá fora. Comam com elas, isso é muito importante, não ignorem. Jesus comia com as pessoas. Ouçam as pessoas. As pessoas dizem que a gente recebeu 2 ouvidos e uma boca para a gente ouvir mais e falar menos, não é verdade? Isso é real. A gente tem que ouvir mais e falar menos do próprio eu. Ouvir mais as pessoas. Digam para as pessoas te seguirem, chamem ela para sua casa. Façam com que ela viva uma vida junto com você. Esse é o processo de discipulado, é você mostrar para a pessoa como ela deve fazer da maneira que você vive. Assim como Paulo diz, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E por último, mas não menos importante, nunca se esqueçam. Uma vida de constante comunhão e oração é o que nós temos de mais importante nessa vida. Sem Cristo, os nossos esforços vão ser ineficazes. O último texto que eu quero compartilhar com vocês. Falai como ele falaria, agir como ele haveria de agir. Revelai constantemente a doçura do seu caráter. Manifestai aquela opulência de amor que se acha na base de todos os seus ensinos e de todo o seu trato com os homens. Os mais humildes obreiros, em cooperação com Cristo, podem tocar cordas, cujas vibrações ressoarão até os extremos da terra e ecoarão harmoniosamente através dos séculos eternos. Não dispensem isso. Jesus só não voltou até hoje porque Ele quer que nós alcancemos as pessoas que estão lá fora. A gente tem uma responsabilidade. Ser cristão é uma responsabilidade. Ser missionário no reino de Deus é o que a gente tem que ser. Eu digo que toda pessoa que vai ser salva, consequentemente, é um missionário no reino de Deus. Mas, infelizmente, nem todo missionário vai ser salvo.
Não tem como a gente ir para o céu se a gente não for missionário. Nós estamos aqui hoje, nós estamos aqui nessa igreja hoje, não para as pessoas que estão aqui dentro, mas para as pessoas que estão lá fora. O culto de sábado, ele deveria ser uma celebração do envio, do que a gente fez na semana, mas como que a gente vai celebrar o que a gente fez na semana se a gente não está fazendo nada? Pense nisso. Que Jesus toque o coração de vocês hoje e que vocês se decidam a serem missionários também, seguindo esses 5 passos que Jesus fazia, porque Ele é o nosso maior exemplo e o nosso modelo. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, muito obrigado por essa mensagem que nós tivemos hoje, Pai. Nós entendemos que nós somos pecadores, nós somos falhos e muitas vezes por isso nós nos sentimos indignos de estarmos levando a mensagem para as pessoas que não estão aqui, Pai. Mas que a gente possa entender a Tua graça, o Teu perdão e que o Senhor nos ama mesmo nós sendo pecadores, Pai. Que nós possamos seguir esses 5 passos, nos relacionarmos com as pessoas, porque a maneira mais efetiva de as pessoas reconhecerem a Cristo é vendo o Senhor em nossas vidas, Pai. Que o Senhor possa nos capacitar a cada dia. Nos acompanhe de volta para casa, para as nossas residências, Pai. Nós te pedimos tudo isso e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém.